Nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura desse texto do verso 1 até o verso de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Vamos fazer a leitura esta alternada. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual também vos confirmará até o fim, para seres enriquecidos no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos. Fiel é Deus, pela qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Nós já confessamos os nossos pecados, nós já te louvamos, porque Tu és o nosso grande amor, e o Senhor nos amou de uma tal maneira. Agora queremos ouvir belas palavras de Deus. Então fala que Teu servo ouve. Nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Irmãos, obrigado. Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios não para louvar, não para chamar a atenção pelos grandes feitos da igreja de Corinto. Pelo contrário, ele escreve esta carta para chamar a atenção, para puxar a orelha, para incomodar esses irmãos a viverem de modo digno da mensagem da cruz. Como diz aí a partir do verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, ele está falando nós, ele está falando para ele e para a igreja de Corinto, mas para nós, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então ele está chamando a atenção porque eles não estavam vivendo de modo digno da mensagem da cruz. E no verso de número 10, no verso de número 11, ele diz que Cloé informou a ele algumas situações que estavam passando ali. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, estava dividido. Uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas, e ele diz: e eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo para o seguinte: olha, eu estou aqui escrevendo esta carta, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de Cristo, porque vocês estão escolhendo pessoas para seguir. Nós podemos dizer que isso acontece hoje. Eu sou do bispo Macedo, eu sou do apóstolo Valdemiro, eu sou dessa igreja. Mas quem é de Cristo? Quem é de Cristo? Então, muitas das vezes, nós vivemos e notamos que o Evangelho, tanto o Evangelho como a igreja de Cristo, que não é de Cristo, está
está dividida, porque a igreja que está em Cristo, ela não é dividida. Porque a igreja que está em Cristo, o amor dela, o desejo dela, o prazer dela é servir a Cristo em unidade, em comunhão. E isso fica bem claro nesse texto. Eu já preguei esse texto, eu já falei dos 3 chamados que existem aqui. Porque Paulo, 3 vezes ele usa a palavra chamados. Verso 2, chamados no verso 9. Então você vê que ele está falando chamado no verso 1, chamado no verso 2 e chamado no verso 9. Então ele está dizendo que nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo, nós somos chamados para sermos santos, nós somos chamados à comunhão com Cristo Jesus. Novamente ele está trazendo para nós a ideia, a visão desta unidade do corpo de Cristo. E a unidade do corpo de Cristo, ela mostra ou ela apresenta a escolha dos membros deste corpo. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai falar dos dons, e ele usa a expressão ali corpo, para chamar que o corpo, ele mesmo tendo a cabeça, tendo os braços, tendo as pernas, mas tudo está ligado no tronco. E cada parte do corpo tem a sua maneira de fazer o corpo viver. Desta forma, queridos, a igreja deve estar unida em um só corpo e vivendo esta unidade para a glória de Deus. E para viver a glória de Deus, nós vamos ver, irmãos, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, que Paulo, ele apresenta do verso 1 até o verso 3 as suas credenciais. Ele fala o porquê que ele está escrevendo as cartas às igrejas. Aí ele diz, pela vontade de Deus. Notem bem que desde o começo do culto nós estamos falando de escolhas. Nós não escolhemos. Quem escolhe é Deus. As nossas escolhas são impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, Paulo chamado pela vontade, pela escolha de Deus, para que eu possa ser apóstolo de Jesus Cristo. E apóstolo aqui, Paulo não está dizendo título, ele está dizendo que ele foi enviado por Jesus Cristo a viver, a pregar, a falar a respeito do próprio Jesus Cristo. Depois ele fala, eu estou aqui pela vontade de Deus, chamado para ser apóstolo, para a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, ele está dizendo, estou escrevendo a vocês, aos que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Novamente, irmãos, Deus te trouxe aqui, não foi porque você é melhor do que os que estão lá fora, mas Ele te trouxe aqui, para que por meio desta palavra, as Escrituras Sagradas, você seja santificado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, e ser santo, ser separado para a glória de Deus. Aí Paulo, depois de ele falar isso, ele diz que graça a vós outros e paz da parte de nosso Senhor. E ele termina esse prefácio desta carta, dizendo que a graça e a paz de Cristo, a paz de Deus, possam ser abundantes por meio de Cristo Jesus, na vida de cada irmão desta igreja. Paulo, antes de chamar a atenção
dessa igreja que estava dividida, Paulo, ele elogia esta igreja. E ele começa elogiando a igreja, dizendo: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Por que Paulo dava graças a Deus pela igreja de Corinto, sabendo que esta igreja estava dividida? Uns estavam seguindo Apolo, outros estavam seguindo Cefas. Mas Paulo ele está dizendo: eu sempre dou graças a Deus a vosso respeito, porque eles foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. A graça superabundou na vida da igreja em Corinto. E esta graça, ela estava produzindo testemunho. Que testemunho? Fica bem claro aqui, no verso 6, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Mesmo vivendo uma divisão, que uns falavam que eu sou de Apolo, outros de Cefas, esta igreja conseguia testemunhar a respeito de Cristo. Mas como que ela testemunhava a respeito de Cristo? Elas testemunhavam por causa do Espírito Santo, que capacitava esta igreja com dons. O verso 7 diz isso: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Então essa capacitação dos dons espirituais, ela produzia testemunho a respeito de Cristo. E testemunhando a respeito de Cristo, Paulo afirma categoricamente que se eles continuassem vivendo desta forma, eles seriam encontrados irrepreensíveis na volta de Cristo Jesus. E Paulo ele encerra o verso 9, dizendo que fiel é Deus, pela qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ele começa a colocar o dedo na ferida da igreja de Corinto, quando ele diz claramente: fiel é Deus. Fiel é Deus. Nós lemos 2 Timóteo capítulo 2, que diz assim: se o homem é infiel, contudo, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Irmãos, eu creio que quando esta igreja começou a ler esta carta, quando chegou aqui no verso de número 9, e bateu com essa expressão, fiel é Deus, isto chamou a atenção desta igreja. Por quê? Porque quando eles continuam lendo o verso 10, Paulo diz: eu espero que vocês falem a mesma coisa. Ou podemos dizer: eu esperava que vocês falassem a mesma coisa. Mas Paulo ele não diz desta forma. Por que ele não diz desta forma? Porque no verso de número 10 ele usa a expressão rogo-vos. E no original essa expressão rogo-vos, ele está dizendo claramente: pelo amor de Deus, vocês são chamados, vocês são capacitados, falem a mesma coisa. Não procure pessoas para vocês seguirem, mas vocês continuem falando a mesma coisa. Porque em nome de Jesus Cristo foi pela qual vocês foram chamados a esta comunhão. Então, nesta fidelidade de Deus, irmãos,
nós vamos ver hoje que esta fidelidade de Deus, Ele nos santifica em Cristo Jesus. Você não é santo, você não é puro, você não é reto, você não é bondoso, você não é misericordioso, você não é legal, você não é perfeito. Nós temos que ter essa consciência que nós somos miseráveis pecadores. Mas João 3,16 diz isso para mim, diz isso para você, que você foi alvo do grande amor de Deus. E sendo alvo desse grande amor de Deus, Ele enviou Cristo Jesus para santificar a sua vida, para trazer a perfeição para você, para restaurar a sua esperança, para trazer em você o verdadeiro amor, produzindo na sua vida o amor, e assim você é amoroso, você é bondoso, você é misericordioso. Esse é o processo da santificação em Cristo Jesus. E o processo de santificação é nos tornar santos, íntegros, retos. E nós só vamos conseguir isso por causa da fidelidade de Deus. Porque se Deus não for fiel, nós continuaríamos miseráveis, pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus é fiel. E sendo Deus fiel, Ele santifica você em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ser santificados. Porque sem o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, que tira o pecado do nosso coração, sem esse Cordeiro de Deus que é Cristo Jesus, nós continuaríamos podres. E como Jesus mesmo pregou, falou, nós seríamos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres, putrefados por dentro. Mas Deus é fiel, e a fidelidade de Deus, Ele enviou Cristo Jesus para que pudéssemos ser santificados em Cristo Jesus. A fidelidade de Deus também mostra um segundo passo nesta santificação, que é a nossa justificação. Irmãos, é maravilhoso explicar isso, porque isso é uma realidade. Há coisas que nós fazemos. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu essa semana, com o aniversário da Maria Fernanda. Eu coloquei no grupo da igreja, hoje é aniversário da Maria do Wagner. Beleza? A Janaína me mandou mensagem: quem que é essa? Aí eu olhei lá, Maria Fernanda, mas eu li Maria Fernanda, escrevi Maria Eduardo. Hoje o João Paulo e a Tati chegaram e eu expliquei para eles. Eu expliquei, mas o meu erro não justifica. Eu posso ter explicado que eu errei, que a cabeça estava cansada, porque foi uma semana pesada essa semana. Explica, mas não justifica. Irmãos, nós podemos fazer, nós podemos falar, nós podemos fazer tantas coisas para justificar os nossos pecados, mas nós não conseguimos. Nós explicamos: Senhor, a carne é fraca. Eu vi isso. Senhor, eu não resisti. Nós explicamos, nós não justificamos pecados,
nós não conseguimos justificar pecados, mas Cristo Jesus, Ele veio morrer para nos justificar dos nossos pecados. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo ele diz isso. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Mas onde está isso? Está aqui no verso 8, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis. A palavra irrepreensível, para explicar, quer dizer justamente isso. Você foi justificado de todos os teus pecados. E sendo justificado, quando eu chegar diante de Deus, Ele vai ver que eu estou irrepreensível. Não pela minha escolha, não pelo meu querer, porque se fosse pela minha escolha, pelo meu querer, eu ia explicar os meus pecados para Deus. Mas foi por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Porque o verso de número 7 diz: aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para vocês ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente por causa de Cristo, nós somos justificados pela fé dos nossos pecados. Então, Deus é fiel. E a fidelidade dele nos santifica em Cristo Jesus. A fidelidade de Deus nos justifica pelo sacrifício de Cristo Jesus. E desta forma, irmãos, nós cremos, pela fé, que pela fidelidade de Deus, nós temos comunhão com Cristo Jesus. Irmãos, eu falei a semana passada que possa ser que eu tenha intimidade com alguns irmãos um pouco mais, com outros um pouco menos. Brinco com alguns, brinco com outros menos. Mas eu disse semana passada claramente que eu amo a todos igualmente. Eu tenho esta comunhão com os irmãos, oro pelos irmãos, oro pelos casamentos dos irmãos. Se você olhar naquele notebook ali, tem uma pasta escrita casamento, e no final dos escritos tem o nome de casal por casal. São, se me falha a memória, 37 casais que tem escrito ali. E eu oro por vocês. Esta é a minha comunhão com vocês. Mas esta comunhão que eu tenho com vocês não é a comunhão que eu tenho com Cristo Jesus. A comunhão que vocês têm com esta igreja não é a comunhão que você tem que ter com Cristo Jesus. Porque nem eu morri na cruz por você, nem esta igreja morreu na cruz por você, nenhum outro líder religioso, nenhuma outra igreja morreu por você, mas Cristo Jesus, Ele morreu para que você pudesse ter esta comunhão com Deus, e a fidelidade de Deus produz esta comunhão, porque Cristo veio morrer por mim e por você, para que o que o diabo destruiu no jardim do Éden, cortando o cordão umbilical, a comunhão que nós tínhamos com Deus, o pecado destruiu esse cordão umbilical. Cristo, Ele veio novamente restaurar esse cordão, para que pudéssemos ter comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, e desta forma termos comunhão uns com os outros, porque o mandamento de Deus é o amor
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vivo esse amor? Através da comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é a comum união. Comum união do quê? Da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Deus. O mesmo Deus que é fiel, que provou essa fidelidade, enviando Cristo Jesus para nos santificar. O Deus que é fiel, que mandou Cristo Jesus para nos justificar de todos os nossos pecados. O Deus fiel, que enviou Cristo Jesus para termos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Então, aplicando isso nos nossos dias, queridos, eu pergunto aos irmãos: você crê realmente na fidelidade de Deus? Sim, eu creio. Deus é fiel. Então eu volto de novo lá para Timóteo capítulo 2. Se você é infiel, no seu pensar, no seu agir, no seu falar, Deus permanece fiel. E se Deus permanece fiel, e se você crê na fidelidade de Deus, ou melhor, que Deus é fiel, se você crê nisso, você tem que produzir, ou melhor, procurar a santificação. Santificar corpo, mente e alma. Você tem que buscar essa santificação todos os dias, porque o chamado desse Deus fiel, sede santos, porque eu, o teu Deus, sou santo. Segunda aplicação, queridos, se nós cremos nessa fidelidade de Deus, eu tenho que buscar todos os dias a justificação dos meus pecados. Mas como assim? Logo pela manhã, Senhor, eu rogo em nome de Jesus, não permita que as tentações venham me afastar de Ti. Livra-me de todas as tentações, como Teu Filho nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. No findar do dia, meu Pai, estou aqui, no findar desse dia. Senhor, se eu pensei algo, se eu falei algo, se eu dei um mau testemunho, me perdoa, Pai. Em Cristo Jesus, sou justificado de todos os meus pecados. Essa deve ser a nossa atitude. Jó fazia isso com seus filhos. Vem cá, vocês estavam em festas, vem cá, vamos buscar a santificação aqui, talvez vocês pecaram contra Deus. Vamos buscar aqui essa justificação. E terceiro, queridos, viva a comunhão com Cristo. Eu falei a comunhão no âmbito geral, comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Mas eu quero falar para você neste momento a comunhão sua com Cristo Jesus. E da mesma forma, a comunhão é comum união. E se eu tenho que ter uma comum união com Cristo, qual deve ser a minha maneira de viver? Cristo, Ele nos aponta para a santificação, Ele aponta a justificação e Ele aponta para a salvação. E se eu tenho a comunhão com Cristo, eu tenho que ter esta comum união com Cristo. Santificados em Cristo, justificados em Cristo e salvos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus aplique esta palavra
em cada coração. Antes de nós orarmos, irmãos, quero dizer aqui que nós estamos estudando no domingo na escola dominical o Evangelho de Marcos. Hoje nós fizemos a nossa primeira aula, capítulo 1 ao capítulo 8. Já no boletim aí tem a segunda aula, tem as perguntas para você responder, para a gente estudar. Então eu dei um breve histórico do Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e falando mais sobre Marcos. E nós estamos vendo que Marcos ele aponta para nós o Jesus servo. Eu falei hoje pela manhã, a palavra servos no original grego é doulos, que significa escravo. Então Jesus, ele não veio ser aquele que serve, mas aquele que veio escravizar. Por que isso? Porque somos escravos do pecado. E uma vez nós escravos do pecado, Isaías vai dizer que ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. Ele se tornou servo, ele se tornou escravo, para que caísse sobre ele todos os nossos pecados, e ele nos justificasse, nos santificasse através do seu sacrifício. Então nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus a semana que vem, na escola dominical. Na quinta-feira nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Vimos também um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus e aprender o que Mateus nos ensina a respeito de Jesus. E vamos crescer. O Jesus servo e o Jesus que Mateus nos ensina. A semana que vem, culto dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e que Deus venha nos abençoar. Irmãos, nós vamos orar encerrando. Aqueles que trouxeram sua contribuição para a cesta do amor, possam colocar aqui. E eu esqueci a minha em casa, descendo correndo para cá, mas que Deus possa abençoar famílias que estão passando por momentos de dificuldade. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Semana que vem, ore pelo acampamento dos nossos jovens e adolescentes, para que Deus possa estar abençoando esse acampamento. Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai. Leva os teus filhos, leva os teus servos para os seus lares, guardados, protegidos, livres de todo mal e de todo perigo. Senhor, não permita que eles vão sozinhos para esta semana, mas que a tua presença seja uma realidade de hoje até domingo que vem, Pai. Abençoando, santificando, justificando, fortalecendo, amparando, tirando toda a tristeza, toda a angústia, produzindo vida, produzindo esperança, alegria e vivendo debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Aplica esta palavra, ó Pai, que nós ouvimos em cada coração, Pai. Nós suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivei em paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde sobre a sua vida. Que o amor de Deus tão grandioso seja uma realidade todos os dias. E a comunhão do Espírito Santo produza em você o afastamento de todo o pecado e a busca gradativa pela santificação todos os dias, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Ide em paz, que Deus vos abençoe.